esses gráficos mostram uma visão histórica, né, uma série histórica, embora não estejam totalmente atualizados, sobre processos de resposta a fraudes em trabalhos acadêmicos, tá? Então, o primeiro gráfico mostra em termos do aumento de quantidade com o passar do tempo, né, e o segundo gráfico ilustra já concentrando em áreas específicas do conhecimento, tá? Bom, e essa temática chega a ser tão crítica que, em alguns casos, as universidades tomam medidas específicas, né, para tentar combater a iniciativa. Então, em 2013, cada novo aluno da Universidade Pública de Navarra, na Espanha, foi convidado a assinar um documento no ato da matrícula, prometendo evitar plágios e colas. Isso porque, em 2012, a universidade estimou que 45% dos estudantes tinham cometido práticas fraudulentas nas provas e trabalhos acadêmicos. E a gente encontra dados semelhantes em outras instituições. Então, a conhecida Harvard dos Estados Unidos foi colocado um dado, né, no jornal É o País, que a instituição expulsou 60 estudantes de um grupo de 125 que estavam sendo investigados. E aí, nesse contexto, foi um teste que poderia ser feito em casa, mas os professores constataram que muitas respostas estavam parecidas. Então, bem atual, né? Apesar da notícia já ser um pouco antiga, né? Nesse contexto que a gente vive de ensino remoto, esse é um problema que realmente a gente tem que observar. E um caso bem curioso, né? Um pouco mais antigo, né? De 1997, foi num concurso de redações, né? Que foi promovido pelo jornal The Guardian. E esse concurso de redação era para jovens, né? E aí um estudante de 15 anos venceu. E aí depois de um tempo foi detectado que na verdade ele plagiou, né, uma coluna da revista The Economist do ano anterior. E aí como desculpa, né, dele, ele disse que não sabia que a revista The Economist era tão lida, né? E aí o curioso é que isso já foi no começo lá da internet, mas veja que o plágio ele se deu numa revista física, né? E aí o estudante foi obrigado a devolver o prêmio que ele tinha ganhado, tá? Bom, percorrendo outros casos famosos que aconteceram, o entomólogo Leonardo Gomes, da UFPA, teve um artigo científico anulado pela revista da área dele, né? E no texto ele teria copiado partes integrais de trabalhos já publicados em um livro sobre entomologia que foi cancelado pela Springer. Então, assim, é interessante, né, porque houve já um processo de retratação, né, pela Spring de um trabalho anterior e a cópia foi feita desse livro cancelado, tá? E aí, só para mostrar que os casos envolvendo política no Brasil não são exclusivos da época atual que a gente vive, um caso de 2012, né, do deputado Gabriel Chalita, foi colocado que ele usou textos idênticos para concluir dois mestrados, né? Ou seja, é o caso que eu falei para vocês lá atrás de autoplágio. Não? Então, ele obteve o título de mestre em Ciências Sociais em 1994 e em 1997 ele resolveu fazer mestrado em Direito e aí nesse segundo mestrado ele copiou 75% da dissertação original dele de Ciências Sociais e aí é considerado autoplágio e é uma fraude, tá? Então realmente ele deveria, o justo seria ele perder o título de mestre, tá? Bom, mas para mostrar que esses casos envolvendo políticos não é exclusividade do Brasil, eu trago algumas situações que ocorreram lá fora, né? Existem várias outras, eu só reduzi para não ficar tão longo o vídeo. Então, em 2012, o chefe de Estado húngaro renunciou ao cargo após ter sido considerado suspeito de plágio. Ele foi acusado de copiar 180 das 215 páginas dos seus trabalhos que foram apresentados em 1992. Schmidt traduziu o texto em francês de outro autor, né? E a imprensa não perdoou, ele apareceu numa revista, né, com um nariz de palhaço. Outro caso envolvendo político já na Alemanha, né, que foi em fevereiro de 2013. Então, essa senhora, ela era ministra da Educação da Alemanha, né, Annette Schavan, e ela renunciou ao cargo depois de ter perdido o título de doutora, né, pela Universidade do Düsseldorf. E aí, segundo a universidade, Schavan copiou partes da sua tese sistematicamente e intencionalmente e agiu com a intenção de enganar. O trabalho foi apresentado em 1980 e, segundo os avaliadores, trazia citações sem fazer referências de maneira adequada. Bom, indo para a área científica, né, casos de fraudes com pesquisadores, um dos casos mais famosos é o do sul-coreano Hwang Woo-suk, referência no estudo de células tronco.
E em 2004 e 2005, ele publicou 2 artigos na revista Science, né, que para quem não sabe, é uma das 2 revistas mais conceituadas no mundo, né? E o estudo dele foi sobre clonagem de embriões humanos, em parceria com o norte-americano Gerald Schatten. E em 2006, a Universidade Nacional de Seul informou que os resultados das pesquisas haviam sido fraudados. Então, não foi questão de plágio, foi uma questão de falsificação dos experimentos, tá? Um caso bem curioso, aí já puxa para a área da gente de computação, é um caso sobre plágio de software. E aí foi uma situação bem atípica, né? Mas que eu acho interessante trazer para vocês conhecerem, é que uma empresa ela visitou o Banco do Brasil na época para oferecer um software, né? Na área do agronegócio, né? Que é uma área que o Banco do Brasil é forte por financiar, né? Projetos de agronegócio. E aí a empresa fez um processo de apresentação do sistema, o que é que poderia trazer de benefício para o banco. E aí o banco convidou, né, os responsáveis pelo sistema, né, da empresa a passarem um tempo no banco, né, para mostrar com mais detalhe o software, né? Então foi feito um processo mais detalhado de apresentação. E aí no final o banco disse que não tinha interesse no software, né? E aí, depois de um tempo, por curiosidade, a empresa percebeu que o banco tinha desenvolvido um software praticamente idêntico ao que a empresa tinha apresentado. E aí entrou-se com um processo, né, contra plágio de software e a empresa venceu, né? Então foi realmente comprovado que o Banco do Brasil plagiou o software da empresa. Tá?